pessoal, eu me chamo Nelson Silva, sou professor, ator, diretor e contador de história. E hoje eu estou vindo aqui para apresentar uma videoaula sobre o universo da contação de história. Essa videoaula só se tornou possível através do edital do PROAC Expresso Direto, número 39 de 2021, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Na videoaula, Contando Contos e Encantando Histórias, eu trago alguns pontos importantes que podem ajudar e muito o contador de história na construção da sua narrativa e até mesmo a melhorar em pontos que acabam passando despercebido na maioria das vezes por aquele que conta história, até mesmo por aquele que faz da contação de história a sua profissão. São pontos que não vão adentrar de uma forma muito específica a psique nem da criança, nem do adolescente, nem do adulto, que não necessitam de uma pesquisa avançada sobre como funciona a relação de diálogo entre as pessoas. São pontos práticos que podem ajudar a organizar a contação de história, dando a ela mais fluidez e mais assertividade. E desse modo, eu dividi esses pontos em tópicos, para que a gente possa juntos trocar uma ideia sobre pontos fortes e fracos da contação de história e no que a gente consegue melhorar. Juntos, eu aqui deste lado e você do lado dessa telinha, podemos trocar experiências e aprender um pouco mais sobre esse universo de contação de história. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Simbora! Então vamos dar início à nossa videoaula abordando quais são as faixas etárias e quais são as histórias que eu posso contar e como que eu sei qual história vai atingir cada faixa etária. Vamos lá? Nesse tópico, nós podemos pensar da seguinte maneira. Nós temos aí a evolução da criança do 0 até os 12 anos de idade, certo? E nesse período, nesse processo, a criança vai assimilando a história, a narrativa, de formas diferentes conforme o seu crescimento. Podemos pensar da seguinte maneira então. Na primeira faixa etária, de 0 a 3 anos, que nós podemos chamar aí de pré-escolar, nós vamos abordar histórias mais curtas, objetivas, que têm como pontos principais objetos, signos que sejam chamativos e que consigam manter a atenção da criança. Muitas vezes, cenas repetidas, objetos figurados, animais ou contações de história mais próxima da brincadeira com a criança vão surtir efeito melhor para esse tipo de plateia. Lembrando que essa faixa etária é uma faixa etária muito pitotinha, muito pequenininha. Então, às vezes, vai ser preciso que você tenha aí uma interação mais direta com essa criança, assimilando, inclusive, cantigas de ninar ou até mesmo cantigas populares que sejam comuns a ela, como uma forma de aproximar esse universo que ainda é muito imaginativo. Nesse período, é interessante pensar também em histórias que não se aprofundem demais, que não apresentem informações demais. Como eu disse, é necessário manter a atenção desses pequenos, e para isso é importante pensar em histórias curtas e objetivas. Dos 3 até os 7 anos de idade, a criança começa a aumentar o seu vocabulário de mundo e toda a sua capacidade imaginativa já começa a aflorar. Desta maneira, histórias de até 5 minutos ou até 7 minutos estourando são mais efetivas, desde que inseridas nesse universo mais próximo da criança, histórias com personagens mais simples, sem tantas insígnias, sem tantos ícones ligados ao personagem, tipos, jeitos, fala, e trazendo para algo mais próximo da realidade da criança, certo? E dessa maneira você vai conseguir abordar a contação de história para ela com fábulas, já apresentando aí personagens específicos, dando nome a esses personagens e construindo uma história aí com um pouco mais de enredo, podendo aproximar aí dos seus 7 minutos, como eu disse, né? Não existe uma regra específica, mas é muito importante se atentar ainda que essa história não pode se alongar por muito tempo. Às vezes,
é melhor contar 3 histórias de 5 minutos do que perder o fio contando uma de 10 minutos. E nessa faixa etária, isso vale muito a pena ser pensado. Dos 7 anos até os 12 anos, nós vamos passar pela fase mágica, em que a criança começa a ver o imaginário em tudo, e nesse momento você pode sim ampliar essa contação de história, introduzindo objetos mais criativos, utilizando até mesmo personagens mais elaborados, histórias já com um repertório um pouco maior, porque a criança nessa faixa etária já consegue assimilar um período de contação de história mais longo, com mais detalhes. Mas se atente que nos próximos tópicos nós vamos falar ainda sobre importantes dicas para que você não perca o contato visual e o interesse da sua plateia. Nesse período, de 7 anos para cima, nós podemos pensar em histórias já com animais, pensando em encantamento, em um universo mágico, contos de fadas mais elaborados, lendas folclóricas, histórias com humor ou até mesmo com uma moral, para que se faça uma interação no final da sua contação. A partir dos 9 até os 10 anos, já é possível, inclusive, contar histórias verídicas, histórias ligadas ao conhecimento e à cultura popular. E, a partir dos 12, já podemos, inclusive, adentrar em mitos, lendas, contos, histórias que vão ter aí um desfecho um pouco mais intrigante e que consigam manter a atenção do nosso ouvinte. Para jovens, adultos e adolescentes, a regra é a mesma. Vale lembrar que a gente nunca pode subestimar a capacidade imaginativa nem de uma criança, nem de um adulto. E quanto mais nós confiarmos no processo da contação de história, mais nós vamos conseguir manter aquela pessoa, aquela plateia dentro do nosso universo. Vamos para o segundo tópico? Tópico 2. Como que eu posso escolher a história de forma assertiva? E como que eu faço para manter uma conexão com a minha plateia, com os meus ouvintes, sem que eu possa ali tropeçar em algo e perder esse fio que conecta o contador de história com o seu ouvinte? Primeiro de tudo, conhecer a história que você vai apresentar é muito importante. É uma falha que às vezes acontece sem que nós, contadores de história, possamos perceber. Às vezes, a criança sugere histórias no início da contação. E é muito interessante ouvir a sugestão dessas crianças ou até mesmo da plateia sobre qual história nós podemos contar. Porém, se não é uma história do nosso repertório, é importante ficar atento a um pequeno deslize que nós, contadores de histórias, acabamos por cometer para tentar saciar a sede daquele que está ali pronto para ouvir uma história. Contar uma história com a qual nós não temos um contato profundo pode nos levar a pequenos deslizes, tanto no enredo quanto até mesmo na ordem dos fatos que essa história acontece. E quando o contador de história cai em contradição no processo da contação de história, ele pode, de uma maneira muito repentina, perder o interesse daquele que está ouvindo e que já conhece essa história. Por isso, é muito importante que antes do contador se aventurar a contar uma história, que ele possa fazer esse processo de imersão nessa história, que ele possa conhecer a fundo essa história para contar com riqueza de detalhes quando necessário e para complementar quando a plateia, quando o nosso ouvinte traz alguma informação sobre essa história, que pode acontecer muito. E acontece normalmente com crianças na faixa etária de 5 a 8 anos, que tem essa necessidade, muitas das vezes, de participar do processo de contação de história. E aí essa criança, por ter interesse, por ter ali se conectado com o contador, manifesta a sua opinião sobre a história. E é por isso que conhecer a fundo essa história que você vai contar, tendo ela já no seu repertório, pode te livrar de diversos problemas durante o processo de contação. Vale muito mais reler e ler essa história 10 vezes, com a certeza de que você pode contar ela de olhos fechados, inclusive de trás para frente, do que se arriscar numa aventura de abrir um livro de supetão e começar a gaguejar no meio da contação de história.
Tópico 3. E no nosso terceiro tópico, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, contador de história. Quando você vai contar história, antes você organiza o espaço pelo qual você vai construir a sua narrativa? Pois bem, alguns contadores acreditam que não existe espaço e nem lugar para se contar história. Eu também penso assim. Porém, quando vai se contar história para um público ou uma plateia, é importante organizar o espaço de uma maneira que você consiga localizar todos os objetos que você vai utilizar e que esse espaço esteja preparado para uma contação. E quando eu falo preparado para uma contação, é que ele seja um espaço minimamente adequado, que tenha ali o conforto se você vai fazer a sua contação sentado, se você vai fazer a sua contação em pé, que tenha um espaço determinado para que você possa se movimentar sem que você adentre a plateia. Se você vai contar a sua história ali através de uma videoaula, que tenha um espaço demarcado para que essa videoaula também aconteça de uma forma clara, sem que tenha ruídos ou algum tipo de informação que possa atrapalhar a sua história. O objetivo da contação de história é trazer todo o foco para a narrativa, para a construção do imaginário. E para isso é muito importante pensar no espaço em que você vai contar, em como você vai trazer o espaço em que você está para contribuir para a contação. Às vezes, trazendo um simples elemento como uma poltrona ou uma cadeira de vovó, você já constrói todo um espaço cênico para a narrativa que você vai apresentar. Às vezes, trazendo um simples cabideiro com um chapéu e um pequeno paletó, você constrói todo um universo imaginário para aquela criança, para aquele adulto ou para aquele adolescente. Vale a pena pensar no espaço. Ele também vai agregar mais informação à sua contação de história. E no quarto tópico, eu gostaria de trazer para você, contador de história, seja professor ou até mesmo contador de história amador e profissional, um dos pensamentos que eu mais trago para todos os encontros e oficinas que eu tenho oportunidade de ministrar e de trocar com os meus amigos professores da educação básica. A princípio, quando nós vamos contar história, às vezes o universo da contação de história ele já é tão mágico que ele não depende, por exemplo, de símbolos e você não precisa utilizar nenhum tipo de material de apoio. Porém, se você tiver à mão, tiver a oportunidade de utilizar materiais que possam agregar à sua história mais encanto e magia, faça isso, claro, sempre experimentando isso antes. Dá para você testar em casa, gravar a sua contação, assistir, ver como esses materiais estão te ajudando, porque às vezes também encher a contação de história de símbolos pode derrubar um pouco da magia da imaginação. Então, materiais simples como tecidos, fantoches, dedoches, ou até mesmo o uso de símbolos como livros com imagens em 3D, ou até mesmo pequenos objetos do dia a dia, você pode e deve utilizar como forma de transformar aquele objeto na frente da sua plateia nesse universo da imaginação que você pode usar para qualquer coisa. Você pode transformar tesouras em borboletas, você pode transformar tecidos em rios, em sol, em girassóis, em corações. Você pode utilizar livros para fazer deles sair histórias. Porém, para fazer uso dos materiais de apoio, é sempre importante que você tenha uma afinidade com isso. Não basta também pegar o material e sair logo de cara achando que ele vai funcionar em toda a contação. Às vezes o menos é mais, mas quando possível, dá para tentar introduzir logo com cuidado e pensando naquilo, como aquilo vai agregar na contação de história, sem que ele possa derrubar ou tirar a imaginação, a parte criativa da história. Use os materiais a seu favor e eu posso garantir que a história vai ficar muito mais rica de sentido. Assim como, por exemplo, o uso de instrumentos musicais.
como objetos de apoio. Se você tem afinidade com o pandeiro, com o violão, não tenha medo de usar, inclusive em criar as suas próprias cantigas para as histórias. Porém, faça sempre com o cuidado, pensando em quem está ouvindo a sua história. Como eu disse, a criatividade aí fala por si só. Então, é só utilizar a criatividade para construir esse universo mágico. E por fim, chegamos então ao quinto tópico desse encontro. Como eu disse, é muito complexo adentrar todas as informações em tão pouco tempo. Por isso que às vezes a oficina de contação de história é preciso aí 2, 3, até mesmo 4 dias de encontro para que juntos nós possamos construir todo esse conhecimento e experimentar esse conhecimento na prática. Mas nesse quinto tópico eu gostaria de falar um pouco sobre o corpo do contador de história. E quando eu falo sobre o corpo, que também conta a história, eu estou falando sobre o olhar, sobre os gestos, sobre as expressões, sobre o diálogo, ou melhor, sobre a ponte que é necessária acontecer entre o olho do contador e o olho do espectador da plateia. Para isso, o contador de história precisa estar muito disponível para que isso aconteça. Essa ponte, ela só é possível quando o corpo do contador de história também está conectado à história. Existem várias formas de contar a história, como eu já também abordei nos tópicos anteriores. Você pode contar a história abrindo apenas um livro, você pode contar a história em pé, você pode contar a história inclusive interpretando os personagens, trazendo as vozes, os cacos, todo aquele contexto da história. Porém, essa ponte é necessária. A expressão facial sua conta muito. Às vezes, uma careta da bruxa má ou até mesmo um rostinho de princesa conquista toda a narrativa da contação de história a seu favor. Uma vez que o espectador da sua história ele está ali 100% entregue para a sua contação. Ele está disponível para isso. Então, esses pequenos pontos sobre a expressão e sobre como você vai utilizar o seu corpo em contação vai ser muito importante para prender todo o foco daquela pessoa dentro do seu universo, dentro da sua contação. E é por isso que eu costumo sempre usar a expressão que o corpo fala. Não é só o texto, a leitura ou a história. O corpo é um complemento. Então não se preocupe em usar menos ou usar mais. Permita que o seu corpo esteja conectado com a história. E dessa maneira, não tenha nenhum medo de se expressar durante a contação. Para isso, é muito importante pensar sempre que a voz, a expressão facial, o movimento corporal precisa estar conectado de acordo com a sua história. Lembrando lá do tópico 1, relacionado também à faixa etária que você está contando, ao tempo de história que você tem e até mesmo à história em si, o contexto e o conteúdo. E para envolver a plateia de uma maneira segura, planeje sempre antes como vai ser essa intervenção. Como eu disse, contar história é um hábito de repetição. Quanto mais a gente faz, mais a gente se acostuma. É preciso contar sempre para contar bem. Para fechar a nossa videoaula, então, algo que eu gostaria de deixar para vocês nesse pequeno encontro é que a contação de história é um universo muito imenso. É claro que nós não vamos ter uma regra ou uma métrica específica. Cada contador de história traz também a sua bagagem cultural, a sua bagagem de formação e o seu modo de contar história. E o objetivo dessa videoaula não é aqui formar contadores de história, até porque em tão pouco tempo o máximo que a gente consegue às vezes é inclusive bagunçar os pensamentos dentro da cabeça do contador. Porém, com essas pequenas dicas desses tópicos que foram citados aqui por mim, nós podemos ali filtrar algumas coisas que nós fazemos no cotidiano da contação de história e que às vezes
é possível melhorar ou consertar algum ponto desse processo de contar história. É interessante sempre pensar que contar história é ler, reler, treler, quartilher, quintelher, quantas vezes for necessário ler essa história. O processo de memorização da história também permite ao contador que ele tenha mais fluidez em criar elementos. E aí sim, colocar todos os demais tópicos para funcionar dentro desse esquema para a montagem da contação de história. Pense bem sempre em qual livro você vai oferecer para a sua plateia. Pense em como você vai direcionar essa contação. Pense em como você vai utilizar esses elementos. Mantenha a ponte entre você e o seu ouvinte. E sempre, sempre, conte história. É interessante pensar que a contação de história é uma continuidade de tudo aquilo que nos constrói como seres humanos. Por isso, eu fecho esse pequeno encontro com essa frase simbólica. Eu contando daqui, você contando daí, e quanto mais a gente conta, mais ponto a gente aumenta. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.